Pois bem, o que aconteceu? Essa semana o Ministério Público Federal anunciou, foi logo depois do dia 8 de janeiro, né? Logo no dia 9, segunda-feira, anunciou que abriu uma investigação oficial contra a Jovem Pan e contra os donos da Jovem Pan. Né? A concessão vai ser cassada, não tenha dúvidas. No relatório do Ministério Público Federal, eles citam vários crimes dos comentaristas da Jovem Pan e citam que a Jovem Pan continua pagando uma fortuna para esse pessoal e que não são apenas comentaristas ou casos isolados. Claramente é uma coisa que vem de cima, da direção da Jovem Pan, para que sejam contratados apenas comentaristas que defendam um tipo de posicionamento, que é o posicionamento golpista, que vai contra o Estado Democrático de Direito do Brasil e que vai a favor de um golpe de Estado violento no Brasil, inclusive apoiando atos terroristas, e que a Jovem Pan, inclusive, demitiu comentaristas que faziam contraponto a eles. Citam, inclusive, no caso, o Ministério Público Federal, o Constantino e o Figueiredo Júnior, neto de ditador, que foram avisados no ar por outros comentaristas que, olha, vocês estão aí dos Estados Unidos, de Miami, vocês estão incentivando o golpe de Estado, vocês estão incentivando atos terroristas. E que um desses comentaristas, que é o Calejão, ele foi demitido da Jovem Pan. O Constantino deu um ultimato, gravou um vídeo quase chorando dentro do próprio carro, dizendo, ou fica ele, ou fico eu, não dá mais para ficarem os dois, depois de ser confrontado. E o Calejão foi demitido da Jovem Pan, foi afastado do programa onde ele estava ali com o Constantino. Ou seja, a coisa vem de cima, não é uma coincidência. Olha, contratamos aí comentaristas, por acaso são todos fascistas. Não é. O Ministério Público Federal sabe disso. Pois bem, logo depois disso, o presidente, dono da Jovem Pan e presidente, que é o Tutinha, fascistinha, Tutinha, ele se afastou. Ele falou, não, eu tô afastado da Jovem Pan. Por que o Tutinha se afastou da Jovem Pan? Você deve estar se perguntando. Porque ele tá apavorado com a possibilidade da Jovem Pan perder a sua concessão. Vamos lembrar uma coisa, a Jovem Pan já foi desmonetizada no YouTube, perderam alguns milhões por mês. A Jovem Pan perdendo a sua concessão, a Jovem Pan tem vários contratos a cumprir. Se um contrato não é cumprido por motivo de força maior, ok, a maioria dos contratos tem cláusula, tem até legislação e jurisprudência, quando é motivo de força maior, não paga multa. Porém, se contratos não são cumpridos porque a emissora foi condenada pelas suas próprias condutas, tem multa. O Tutinha, dona Jovem Pan, não apenas pode perder aí a sua galinha dos ovos de ouro, que eu vou falar, não é fácil no Brasil você conseguir uma concessão de rádio, uma concessão pública, não é nada fácil. Ele não apenas vai perder toda essa fortuna que ele fez, como ele vai ficar com uma dívida multimilionária com patrocinadores, com parceiros da Jovem Pan. Essa coisa vai ficar muito feia para ele pessoalmente, inclusive, fora o fato de que ele tem uma boa chance de ser preso no final dessa investigação ou durante a investigação, dependendo do que for encontrado. Então estão apavorados. Ele se afastou da Jovem Pan, colocou uma nova direção ali, e a nova direção, a primeira coisa que fizeram, a primeira atitude deles, Constantino, Figueiredo Júnior, Marco Costa e a Zoe Martinez, que é uma cubana que vai lá para falar que comunismo é assim, eu sou de Cuba, eu sei como é que é essa ditadura, blá, 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 tem que ter, aí apoiar golpe de Estado do Bolsonaro. Eles já foram demitidos, estão todos afastados, e não é um afastamento temporário, não, é um afastamento definitivo. Estão todos afastados da Jovem Pan, ou seja, a Jovem Pan fez uma limpa total. Vamos lembrar, logo que o Bolsonaro perdeu a eleição, tiraram Augusto Nunes, tiraram a tal da Ana Paula Henkel, e o Fiuza e mais alguns. Saíram esses da Jovem Pan. E aí, tentaram colocar alguns comentaristas que faziam um contraponto. Deixaram lá o Constantino e deram mais espaço pro neto de ditador. O que aconteceu foi que a coisa foi ganhando tração, a tentativa de golpe do Bolsonaro foi ganhando tração, e a Jovem Pan foi bolsonarizando. Ou seja, o que fez a diretoria da Jovem Pan foi o que fizeram muitos dos bolsominions. Inclusive, muitos deles são empresários milionários, alguns com mais dinheiro até que os donos da Jovem Pan. Que é o quê? Embarcar no golpismo do Bolsonaro pensando, Bolsonaro vai conseguir dar um golpe de Estado, então a gente pode cometer o crime que quiser agora, que depois a gente vai ficar impune, porque o Bolsonaro vai continuar no poder, e aí não vai ter mais STF, não vai ter mais Alexandre de Moraes, não vai ter mais nada. A gente é que vai mandar no Brasil aqui, e quem ajudou o Bolsonaro será muito bem recompensado financeiramente. Vamos lembrar, o Bolsonaro já deu, não só o Bolsonaro, isso é uma tática do fascismo, que é o quê? É recompensar muito bem financeiramente todo mundo que os apoia e punir, não só financeiramente, ou de qualquer outra maneira, quem não os apoia, quem faz oposição a eles. Vou te dar exemplos. O Bolsonaro, para jogadores de futebol que já são milionários, o Bolsonaro deu sem licitação milhões e milhões de reais para ONGs, do Daniel Alves, Léo Moura, Emerson Sheik, outros aí. Também deu para ONG
José Aldo, que é quem está hospedando o Bolsonaro. Também deu milhões para a empresa do Nelson Piquet sem licitação, para fazer um trabalho que nem era o trabalho da empresa dele. Quer dizer, ele fala, ó, me apoia aí, que eu te apoio aqui. E quem não apoia o Bolsonaro, ele usa o gabinete do ódio para atacar. Ó, eu faço oposição ao Bolsonaro, deportou minha esposa ilegalmente, causou um prejuízo financeiro enorme, causou um prejuízo. E também não é só prejuízo financeiro, você fica com raiva, você fica chateado, você mora num país, tem que se mudar para outro país, é um prejuízo pessoal enorme. Quer dizer, quem vai contra o Bolsonaro, eles fazem de tudo para perseguir. Então, o que acontece? O pessoal da Jovem Pan pensou, assim como outros empresários milionários. Vou te dar um exemplo. Tem um dos bancos, um dos maiores bancos de Mato Grosso, que é um banco que faz consórcio para ruralistas. No caso, estou falando de ruralistas milionários, ou ruralistas bolsonaristas, muitos deles. Esse banco teve as contas bloqueadas, o banco está para falir. Imagina um banco com as contas bloqueadas. O banco não consegue pagar credores, não consegue pagar os próprios correntistas, não consegue, a pessoa vai lá, paga o consórcio e não ganha o produto, que o banco não tem mais dinheiro para fazer, vai ficar com um monte de processo, quer dizer, um problema. Vários empresários bolsonaristas tiveram as contas bloqueadas e não tem mais como ficar com as suas empresas. Assim como vários que aí são empresários menores tiveram multas milionárias depois da eleição, porque usaram seus caminhões para bloquear vias e tudo mais. Vários foram presos. Os próprios apoiadores do Bolsonaro ficaram lá 70 dias na frente dos quartéis, agora estão presos, comendo pão que o diabo amassou. Muitos cometeram crimes achando que ia dar tudo certo para eles e estão presos. Tem coronel, tem ex-chefe da polícia militar, o próprio ex-ministro da justiça do Bolsonaro. Esse pessoal achava que estava com... Eles estavam com o rei na barriga, é isso. Eles achavam que estavam com a faca e o queijo na mão, que era só cortar o queijo, comer e se deliciar. Não. Não deu. O dono da Jovem Pan é um deles. Talvez o mais famoso deles, porque tem um veículo de mídia muito famoso. Um veículo de mídia que eu lembro, nos governos Lula, só batia no Lula, com fake news, inclusive, e que, nos governos Dilma também, apoiou o golpe contra Dilma, apoiou a prisão ilegal do Lula, continuou com fake news contra o Lula mesmo depois, ignorou completamente a Vaza Jato, ou seja, para não mostrar que o Lula era inocente, e embarcou 100% no bolsonarismo e nos crimes do Bolsonaro, crimes contra a saúde pública na pandemia e depois outros crimes. Vai dar ruim. A investigação do Ministério Público, eu vou falar. Essa investigação vai pegar todo mundo. O que se tem aí é o seguinte, além dessa investigação, no inquérito dos atos antidemocráticos já foram incluídos vários comentaristas da Jovem Pan. Se vários comentaristas do mesmo veículo de comunicação são incluídos no inquérito, eu vou falar. Os donos também são incluídos e o próprio veículo é incluído no inquérito. Se um veículo de comunicação que tem uma concessão pública, veja bem, uma coisa que já é passível de ser deletado é um cara ter um canal no YouTube e ficar defendendo o golpe de Estado, como tem vários aí. Muitos já perderam o canal, outros foram apenas desmonetizados, vão perder o canal depois, outros foram presos, tudo mais. Outra coisa é você fazer isso, aí é bem pior, é um nível acima. É você fazer isso usando uma concessão pública, aí que não dá mesmo. Você pega a sua concessão pública para ir contra o público, para ir contra a democracia do seu país? Não pode. Não pode. Então a casa caiu de vez. Peço aí sua inscrição no canal e continuaremos juntos aí lutando contra essa coisa. Falou!